Fala galera, então tô na área para falar um pouco sobre JBS, que sobe quase 12% no dia de hoje, muito voltado a um relatório da USDA. Se vocês não sabem o que é um relatório da USDA e o porquê desse movimento de 12% da JBS, fica até o final do vídeo que a gente vai tentar trazer um pouco do que aconteceu e projetar o futuro dela através dos gráficos e quem sabe com a alta de 12% poderia gerar uma oportunidade de uma entrada para o futuro. Mas antes, não se esqueça de curtir, compartilhar e inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Mas sem delongas, vamos entender um pouquinho o que aconteceu, tá? Tem uma notícia que foi vinculada pela Invest, eu fiz um resumo e trouxe aqui para vocês, senão a gente não vai perder muito tempo. Então foi basicamente o que aconteceu aqui para a JBS, tá? Lembrando, a JBS está listada lá em Nova York, tá? E é uma BDR aqui no Brasil. O que aconteceu? Tá? Ações da JBS dispararam, né? Chegaram a bater ali mais de 12%, né? Chegou ali na casa do 13,27 dólares aqui no Brasil. Chegou um pouquinho mais, é diferente a cotação, aqui está batendo 60 reais após a USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então divulgaram uma previsão de alta contínua nos preços da carne bovina. Isso, obviamente, afeta a JBS. O relatório do órgão, que antecipa o panorama de preço alimentar para 2027, mostra que os preços do varejo de carne bovina e vitela estão rodando quase 12% dos níveis de um ano atrás, em junho de 2026, impulsionados pelo menor rebanho bovino dos Estados Unidos, em aproximadamente 75 anos. O movimento também reflete uma recuperação técnica, que isso que a gente vai analisar, né, de níveis fortemente sobrevendidos. A ação vinha sendo negociada perto das mínimas dos 52 semanas a 11,49 dólares. Então aqui os pontos importantes, a OCDE projeta a inflação estrutural para a carne bovina e obviamente a gente estaria falando de longo prazo, então se há uma projeção de um aumento significativo no preço, provavelmente a JBS vai vender o seu insumo, né, sua matéria-prima, de maneira mais cara. Sendo mais caro, ela tem a tendência a ter um lucro maior. E aí, obviamente, o resultado disso é essa projeção, o mercado se antecipando a essa projeção futura para a JBS. E os preços do varejo da carne bovina e vitela estão quase 12% acima dos níveis de junho de 2025. O rebanho bovino dos Estados Unidos está ao menor nível de aproximadamente 75 anos. Oferta apertada sustenta os preços elevados. Lembrando, né? Tu não cria um boi de uma hora para outra, né? Então demora um tempo de maturação até realmente o seu abate. Isso demora bastante tempo, demora um ciclo para isso acontecer. Então, obviamente, não vai ser uma para essa oferta e demanda ter um equilíbrio e talvez o preço voltar para um patamar mais próximo do ano que eles fazem referência do ano passado, vai demorar ainda algum tempo e, obviamente, a JBS vai ter uma vantagem aí enquanto a isso, né? A projeção da OCDE para 2027 mantém a carne bovina como destaque de alta. JBS surfando o movimento, né? As ações do intradia subiram 8%, no caso chegaram a fechar com mais quase 12, né? 11,59% de alta. A ação vinha sendo pressionada pelo resultado fraco no primeiro trimestre de 2026. LPA abaixo do esperado e o rebaixamento do Santander para manutenção no início de julho. Obviamente, Santander vai ter que dar talvez uma revisão aí, né? Mas enfim. Catalisadores adicionais, então motivos adicionais. O Itaú BBA elevou o preço-alvo e projeta alta de 37% para as ações da JBS até o final de 2026. O fechamento das fábricas dos Estados Unidos, anunciado em junho, é visto como parte de uma reestruturação que pode melhorar as margens. Então tem um outro ponto aí também importante, né? A JBS anunciou o fim, né, o fechamento de algumas fábricas para talvez tentar fazer uma reorganização, melhorar, otimizar a eficiência da JBS. E a empresa está em processo de dupla de listagem, né? B3, Nasdaq, o que aumenta a liquidez e o apelo por investidores internacionais. Obviamente é uma maneira de se financiar. Isso é um ponto interessante, uma jogada que a JBS fez. Então foi basicamente isso, tá? Muito do movimento foi nesta projeção e obviamente o mercado está tentando antecipar um futuro, né, movimento para a JBS, e aí a gente tem essa explosão de movimento de quase 12% de alta. Aqui um pouquinho da história da JBS e a gente vai tentar dar uma olhada nos gráficos, né? A JBS, basicamente, ela vem de uma movimentação de alta muito forte,
né? Então aqui em 2017 ela vinha ali fazendo, não chegou a fazer a mínima histórica, né? Sua mínima histórica é 6,74 lá em 2011. Mas aqui em 2017 tem um ponto importante dos 11 e a partir daí ela começa a sua longa caminhada de longo prazo de alta, né? Então a gente teve um ponto importante aqui no seu histórico, que foi basicamente aqui essa região dos 69, tá? Onde ela bateu ali naquela região e começa o processo de correção, chegou até perder a mínima, né? Ameaçando nesse ponto aqui, talvez quebrar uma estrutura de alta mais ampla, mas aí sim ela consegue defender a região dos 32 aqui e gerar essa manutenção dessa alta, formando aí o começo, o início de uma LTA mais ampla. Até o momento, nós tínhamos, pelo menos no decorrer dos últimos anos, uma movimentação um pouco mais lateral para a JBS, então percebe aqui um movimento lateral que começa a se estabelecer ali, talvez meio de 2024, um movimento mais comprimido, com baixa volatilidade. Ela teve uma expansão de volatilidade aqui no começo de 2025, onde rompe até então a sua máxima histórica, mas não anda muito, né? Percebe que ela nega um pouco mais, nega, né, esse rompimento, volta, tenta até uma retomada aqui em agosto de 2025, mas não chega a romper a sua máxima do candle, tá? E aí volta de novo para dentro, mas ainda respeitando esse candle de março de 2025, que é um candle muito forte, com uma valorização, né, de 32% de alta dentro desse candle. Ela tenta, por diversos momentos, retomar a alta, principalmente aqui em novembro de 2025, né, onde é que ela tenta fazer um fundo, até chegar a romper, aí renova novamente a máxima histórica, né, pelo menos o maior fechamento histórico pelo gráfico mensal, ali em março de 2026. A partir disso, ela vem em movimentos de quedas fortes, tá? Ela cai 14% no mês seguinte e no mês posterior também mais 17% de queda. E aí nós temos aqui no gráfico mensal essa região de suporte extremamente significativa para a JBS, né, que é trabalhada entre os 60 e os 56 reais, né? Trabalhando dentro dessa região. Nós tivemos aqui no mês passado um candle de dúvida, né? Pelo menos tentando fazer uma leve ideia de fundo, tá? Mas com uma força vendedora importante, até pela sombra superior e o fechamento, né, perto ainda da sua mínima. E aí, após disso, obviamente que a movimentação de alta, sendo vista pelo gráfico mensal, provavelmente deve ter sido deste movimento de hoje. Tá, vamos dar uma olhada no semanal para ver o que temos de interessante aqui, ou qual é o indício de algum movimento. Quando a gente acaba observando o gráfico semanal, percebe que ela está nessa região de suporte, tá? Tem a presença da média de 200 períodos, tá? Aqui que é essa linha roxa se aproximando. E aí a gente vê através do gráfico semanal que ela trabalhou nessa ideia de fundo, né? Percebe aqui que ela trabalhou na ideia de fundo, então ela ficou basicamente, se a gente for contar aqui, ó, 45 dias trabalhando nessa região de fundo, sem sair muito do lugar. Ela chega a romper muito forte aqui, tá? Rompe muito forte. E agora a expectativa, se a gente for olhar no preço, é que ela busque, pelo menos no gráfico semanal, essa região aqui de resistência. Ali seria em torno da região dos 70 com 45, né? Que ela segure nessa região e talvez tente corrigir. Tá, seria um ponto importante. Até é um cenário extremamente interessante, tá? Ela bater exatamente nessa região de 70 com 58, começa um processo de correção para quem sabe termos ali na frente uma realização num pivô de alta. Tendo em vista, né, que temos aqui ó, um movimento bem significativo para ela poder subir, até porque nós caímos em linha reta, não temos processos brigados aqui, né? Temos um movimento forte de baixo que pode abrir, quem sabe, o indício para um possível rompimento do 70 com 50 para buscar ali perto dos 86. Então, para o médio prazo, poderia ficar interessante, obviamente que teria que aguardar, tá? Um pouco mais, mas seria uma possibilidade. Quando é observado já o gráfico diário, nós tivemos nesse período de congestão, que eu comentei ali 45 dias. O interessante é que ele rompe forte essa região do 66 com 90 aqui, ó, tá? Essa região importante, que era uma região de briga, e aí se aproxima dessa região do 70 com 44. Não chegou a bater lá, mas pode ser que amanhã o papel consiga buscar essa região. E é exatamente a pergunta que vai ficar, né? Será que a JBS vai ter fôlego para continuar subindo nessa levada? Eu acho que essa pergunta que fica para os próximos dias, tá? Aparentemente é difícil falar, né? Com uma alta muito forte dessas, o provável é esperar pelo menos uma correção. Então, se a gente
um cenário aqui dela tentar fazer, quem sabe, um topo aqui e começar a gerar um processo corretivo aqui, né? Então a gente teria um processo corretivo para ali na frente, quem sabe, a tentativa de um fundo ficaria interessante. Seria mais estratégico pensar dessa forma, tá? Para uma alta e uma continuidade da JBS para o futuro, já que essa batida, né? Essa porrada por parte dos compradores, né? Esse ímpeto dos compradores por buscar o papel, foi muito forte mesmo, e obviamente uma projeção futura de algo mais interessante, né, para a JBS. Isso chama bastante atenção, porque não é uma coisa normal de se acontecer, tá, para esse ativo. Então, acredito que o ideal para a JBS, principalmente para o médio prazo, seria o processo de correção, tá? E até valeria a pena uma tentativa de entrar aqui através do gráfico diário, principalmente pintando esse cenário. Eu acho que a continuidade desse ímpeto, desse fluxo comprador inicial, né, muito forte, não acredito que vá durar assim por muito tempo, né? No caso, tentar romper a máxima desse candle de hoje e subir, mas sei lá, 5, 6, 7%, acredito que não. Tá, o ideal seria tecnicamente esperar esse processo de recuo aqui, tá, por parte do ativo para quem sabe entrar num lugar estratégico mais interessante e aí tentar buscar ali, né, pelo gráfico semanal, essa região aqui de topinho que seria quase basicamente a máxima histórica, né? Uma pequena diferença, mas já seria um ponto ali a se considerar na máxima histórica. Já que até também no longo prazo, a JBS começa a se comportar aqui de maneira lateral, né? Então a gente já começa a ver esse comportamento mais consolidado aqui, e a gente estaria bem perto dessa região de suporte. Seguindo na linha desse movimento mais lateral, obviamente por chegar nessa região de suporte, a tendência é que ela venha novamente aqui, para quem sabe continuar o trabalho dentro dessa congestão, tá? O ponto é que essa região é extremamente interessante. O problema é que realmente ela não deu um sinal prévio, né, de um possível rompimento dessa zona de congestão anteriormente e deu realmente essa porrada aqui por parte dos compradores, né? Esse fluxo por parte dos compradores muito forte aí acabou atrapalhando para quem pensava numa entrada mais estratégica para a JBS. Agora realmente aguardar e esperar um fundo para que a gente possa, quem sabe, fazer algo mais interessante pensando, né, na JBS ali para mais alocação. O curto prazo, aí falando um pouco mais de day trade, fica difícil, obviamente que quem opera day trade vê um papel subindo 12% e já começando a ensaiar aqui de alguma forma, né, a possibilidade de um topo, tá? Já começa a botar um candle de dúvida no último candle do dia, a gente teve o processo do after, ele já colocando uma barra vermelha, já começa a dar uma sinalização que, ó, talvez possamos pegar aqui, né, uma correção, tá? Um processo de realização por parte desses compradores, né, em algum ponto. Olha, eu acho que é uma coisa viável, principalmente pensando em day trade, tá? Mas é bom ficar atento. Óbvio, tu tá apostando, jogando contra uma barra muito forte, né? Uma sequência de barras muito fortes, principalmente com essa alta. Então é um ponto crítico, mas é algo possível de se imaginar esse processo de correção aqui no curtíssimo prazo, focado no day trade. E aí poderia sugerir, né, ou um momento ali durante o pregão de amanhã, a gente vê um processo de correção por parte da JBS. O ponto é se vai gerar um possível sinal, né, para a venda, já que até o momento, né, pelo menos até o momento do fechamento, nós não tivemos. Aqui a gente teve a quebra desse fluxo comprador no 15 minutos aqui, através da formação dessa LTA, mas nada ainda muito relevante para acreditar um contexto mais interessante, né, algo mais amplo para a gente acreditar na possibilidade de um rompimento para baixo, tá? Aí não tem nada, não surge nada de maneira muito objetiva. Beleza, galera? Então isso foi um pouco sobre a JBS, sobre o que aconteceu, e realmente o movimento foi impactante. Óbvio que a tentativa desse fluxo comprador é precificar lucros futuros da JBS com este relatório, né, soltado aí pela agricultura, né, americana. E a galera tá neste ímpeto, obviamente pensando mais na questão técnica e gestão de risco, entrar nesse momento não vale muito a pena, o ideal seria esperar mais um pouco, mas para quem gosta de correr um risco mais amplo e se aventurar no day trade, talvez possamos ter a possibilidade, né, de um processo corretivo aí na parte do
intradia. Bom, galera, a gente eu expliquei um pouco para vocês sobre esse contexto, mas uma coisa também que é muito importante,